Oi, pessoal, sou Janaína Pessoa, sou gestora técnica e técnica de segurança do trabalho. Estou na área há mais de 10 anos e hoje eu estou aqui para tirar algumas dúvidas em relação ao E-Social, visto que tem muitas empresas e muitos técnicos e muitas pessoas que ainda continuam com dúvidas em relação ao E-Social. Algumas empresas nos entraram em contato conosco porque precisavam, né, de um apoio em relação aos envios do E-Social. A gente já faz esses envios de E-Social há bastante tempo, há mais de 2 anos, por conta da obrigatoriedade. Só que a gente percebeu, e todo mundo viu, né, que teve muitas atualizações da norma. E as dúvidas continuam e persistem. Por quê? Porque atualizou e fica atualizando frequentemente. Há pouco tempo atualizou o dos exames toxicológicos, o que gera bastante dúvidas também. Então, hoje eu estou aqui nesse canal para a gente conseguir tirar algumas dúvidas em relação a isso. Você sabe o que é o E-Social? Você sabe para que serve o E-Social? Você sabe que obrigatoriedade é essa que o governo implantou? Então, essa obrigatoriedade foi o governo federal que fez a implantação para que todas as empresas enviem as informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais dos funcionários. Essa obrigatoriedade começou há bastante tempo, porém, com relação a multas e notificações, foram há 2 a 3 anos atrás. E isso gerou muitas dúvidas em relação a esses envios. O porquê desses envios? A obrigatoriedade aconteceu porque muitas empresas elas faziam a documentação, faziam a admissão do funcionário, mas não realizavam os exames e nem faziam um monitoramento eficaz das informações dos colaboradores. Então, o governo unificou essas informações e agora começou a fazer as notificações desses envios. Desde a sua implantação, ele tem simplificado muito as questões de transparência em relação às empresas das informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas dos funcionários. Alguns eventos estão sendo enviados de forma errada ou as pessoas não estão sabendo enviar. Então, a gente está aqui hoje para ajudar vocês a tirar todas as dúvidas em relação a esses envios. O que precisa, qual a documentação necessária, qual a documentação que a empresa precisa ter para que sejam enviados esses eventos do E-Social. E qual o objetivo do E-Social? É simplificar os envios e as informações, reduzir inconsistências, garantir mais transparência. É uma ferramenta de gestão moderna, né? Que muitas pessoas, por conta disso, muitas empresas ainda não sabem usar. Os principais eventos do E-Social é o 2220, que é o monitoramento de saúde do trabalho, o 2210, que é a comunicação de acidente de trabalho, o 2240, que é as condições ambientais do trabalhador, os agentes nocivos, e o 2221, que é o exame toxicológico. Cada um desses eventos exige bastante atenção nos detalhes, nas informações para cada envio. A questão dos eventos do 2220 precisa ser após ter realizado os exames e o médico do trabalho, a partir do PCMSO, ser enviado as informações. Muitas empresas não sabem ou não têm a informação de que a legislação, a norma exige que os eventos sejam enviados por médico do trabalho com RQE. O PCMSO tem que ser assinado por médico do trabalho com RQE. E muitas empresas não estão enviando esses eventos da forma correta. O E-Social não é apenas uma obrigação legal. É uma oportunidade das empresas e profissionais se destacarem no mercado através de gestão e otimizando o tempo, né, e questões trabalhistas. Quando começou a obrigatoriedade dos envios do E-Social, muitas empresas tiveram bastante dúvidas em relação a esses eventos e esses envios. O que aconteceu também com a gente? Eu mesmo tinha muita dúvida em relação a como ser enviado, como é que vai cadastrar, como é que a gente vai fazer, onde a gente vai colher as informações para anexar no sistema. E a gente conseguiu fazer a implantação de um sistema que otimizou e ajustou as informações e os envios do E-Social. A gente sabe que essa obrigatoriedade não é só enviar, né? Não é só enviar o evento.
tem todo um preparo nessa documentação para primeiro a gente conseguir enviar, porque a gente precisa verificar se o colaborador está apto para enviar os eventos 2220. A gente precisa verificar o ambiente do colaborador para ser enviado o 2240, para saber se o PPP dele vai estar de acordo com as informações do ambiente de trabalho. A gente tem a questão do CAT também. Muitas empresas ainda continuam com dúvidas em relação ao envio do CAT. Você sabe quais são os prazos de envio dos eventos do E-Social? A gente tem que ser enviado, todos os eventos do E-Social têm que ser enviados até o dia 15 do mês. Ou seja, se o colaborador realizou o exame e fez a contratação em um mês, todas as informações do E-Social têm que ser enviadas até o dia 15 do mês seguinte. Muitas empresas não sabem, não têm conhecimento sobre a obrigatoriedade dos envios dos eventos e das informações dos colaboradores. E esses eventos dos exames periódicos têm que ser enviados também. Se houve mudança de risco, se houve alteração no layout da empresa ou em qualquer informação da empresa, tem que ser feito um outro documento e tem que ser enviado as informações ao E-Social. Quando o governo publicou a obrigatoriedade dos envios dos eventos do E-Social em meados no ano de 2022, que foi a obrigatoriedade dos envios até o dia 31/12 de 2022, muitos empresários ficaram loucos com essa obrigatoriedade e muitos nem sabiam o que era, quais eram os documentos para enviar e como se enviava. Eu lembro que foi uma época que a gente teve bastante trabalho. Foram noites e noites que a gente ficou, a equipe da gente, né? Nossa equipe ficou fazendo os envios desses eventos. E muitos empresários nos abordavam e nos procuravam para enviar sem nem ter ideia do que era o documento e como se fazia. Lembro que teve um empresário que chegou na empresa para a gente realizar os eventos do E-Social, enviar, fazer a documentação, porque para a gente fazer os eventos, fazer o envio dos eventos, a gente precisa ter a documentação dos colaboradores, a gente precisa ter o PGR, o PCMSO, a gente precisa, o LTCAT, porque a gente precisa saber quais são as informações da empresa, do ambiente de trabalho do colaborador, para primeiro ser enviado para o E-Social. A gente lança as informações no sistema e o sistema envia. Mas se tiver alguma informação incoerente, o próprio sistema devolve as informações com erro para a gente. Então, a gente precisa ter essas informações muito detalhadas, com um checklist completo, com todas as informações dos envios das empresas e dos colaboradores. Quando aconteceu a obrigatoriedade em 2022, que teve o prazo final para envio, a gente teve muita procura. Como era algo muito novo e muitas empresas não sabiam, muitos profissionais da área também não sabiam da relação e envio desses eventos do E-Social. Nos procuraram para a gente tentar passar para eles de uma forma mais simples como seriam esses envios. Tivemos bastante entrega e envio do E-Social nessa época. O que a gente percebe é que muitas empresas e muitos profissionais ainda não sabem, não têm a informação, o conhecimento para fazer os envios do E-Social. Essa é uma obrigatoriedade do governo. O governo não implantou, nem implementou um sistema para não haver retorno, não ter o retorno dele em relação a isso. Então, a gente já percebeu e já pegamos algumas empresas, já conseguimos algumas empresas que já receberam notificação do DET por não envio das informações ao E-Social e das informações do LTCAT, do PPP, dos funcionários. Quando começou a obrigatoriedade dos envios do E-Social, na área de SST, eu também senti bastante dificuldade e procurei informações, entrava em contato com bastante empresas, com engenheiros, com softwares, com a mídia mesmo, eu já saía procurando as informações, o Google, informações do E-Social, porque era tudo muito novo. Até para mim mesmo era muito novo. Então, eu procurei muito me informar sobre as informações e os envios do E-Social. O que foi um diferencial
para mim em relação a esses eventos, porque hoje a gente consegue ver de uma forma mais transparente essas informações, esses eventos e esses envios de uma forma mais obrigatória, mas pensando também na saúde e na segurança dos trabalhadores. Porque antes não sabiam quais eram os eventos, quais eram as informações. A empresa fazia um documento qualquer, um PGR, que só era o papel. E hoje, com todas as obrigatoriedades e atualizações da norma, tem que ser enviados de uma forma correta. Você tem que saber o que está sendo enviado e tem que ser muito transparente e tem que ser nítido. Tem que ser, você não pode ser incoerente para fazer esses envios de e-social. As informações têm que estar reais de acordo com o ambiente do trabalhador. O que eu percebi é que muitas empresas, muitas pessoas não possuem uma base sólida de informações e não se sentem seguros para fazer os envios e as informações ao e-social. Não sabem quais são as dificuldades, não sabem quais são os entendimentos, nem as obrigatoriedades desses envios. Quando eu comecei, eu também não sabia dessas informações. E eu procurei me informar, eu procurei estudar, procurei detalhar, procurei revisar, né? Fui procurar conhecimento e de quem entendia da área. Por quê? Porque é algo digital, é algo novo, é digital e novo para a gente. E tem muita gente que ainda tem muita dúvida em relação a esses envios, né? A gente percebe também que as pessoas não têm, as empresas não têm uma linguagem formal para procurar ou assimilar as informações desses eventos, né? Por quê? Porque é necessário que tenha uma linguagem com o DP, é necessário que tenha uma linguagem com RH, é necessário que tenha uma linguagem, uma comunicação com a contabilidade, porque são eventos que precisam desse porte. Eles precisam do aporte de um contador, porque você precisa das informações para serem enviadas. Você precisa do DP, você precisa do RH da empresa para formalizar todas as informações do ambiente do trabalho para ser enviado ao e-social. Com base nisso, eu procurei mais informações sobre esses eventos, consegui e procurei também me familiarizar mais com ele, com as obrigatoriedades, com esses envios, por que é necessário, porque o governo implementou essa diretriz do sistema do e-social. E a gente sabe que tem várias plataformas que permitem vários conhecimentos na área de SST, na área do e-social. E o ano passado eu consegui realizar um curso e me familiarizei mais com relação a esses envios, com relação a toda a documentação de SST, o que é necessário para ser enviado ao e-social. E eu sei que com as mudanças na legislação e nas informações que é necessário para os envios do e-social, sente-se muita dificuldade em relação a essas informações serem passadas. Mas a gente tem que entender que a gente precisa procurar o conhecimento. Muita coisa já atualizou, graças a Deus, em relação às informações de SST. A base de SST ficou mais sólida, né? As informações foram mais fáceis de a gente procurar ou buscar conhecimento. Quando eu me formei em 2012, muitas dificuldades até em relação a gente conseguir um estágio na área. Muito difícil. Era um ano promissor em relação às empresas que vinham para o Estado. Eu não queria perder a oportunidade de conseguir um emprego em relação a isso. Me formei em técnico de segurança do trabalho e comecei a trabalhar logo depois. Foi bem rápido, consegui um estágio e depois consegui me firmar na empresa. Mas a gente sente muita dificuldade no dia a dia. A gente vê muita dificuldade em relação. E não vai ser fácil. Nada é fácil e não vai ser fácil. Você tem que procurar conhecimento, tem que procurar estudar, tem que procurar mais informações na área. Você tem que pesquisar mais sobre o assunto, se familiarizar sobre o assunto. SST é uma área muito ampla. São muitos leques de oportunidades. Você pode fazer um envio de um e-social para uma empresa, ou você pode fazer treinamentos numa empresa,
você pode gerar documentos para outra empresa, você pode fazer uma consultoria em SST. E hoje está bem mais amplo, a gente consegue ter uma familiaridade maior em relação, a gente vê muitos grupos de SST, a gente vê muitos técnicos e segurança do trabalho se apoiando nessa área, a gente procura informações, troca informações, todo mundo quer buscar mais conhecimento sobre os assuntos e sobre as atualizações, mesmo porque são muitas atualizações. A norma, o ano passado, atualizou várias normas. Esse ano já tem uma perspectiva de, acredito que 16 normas sejam atualizadas. Então, procurar conhecimento, procurar informações sobre os assuntos pertinentes da área de SST, hoje está bem mais prático e bem mais fácil. A gente consegue fazer os envios, a gente consegue fazer as documentações, a gente consegue ir nas empresas e fazer um serviço completo de documentos e informações do E-Social. Eu também passei por bastante dificuldade para me familiarizar com as informações e com as atualizações de SST, né? A gente enfrenta muitas dificuldades em relação a essas informações, essas atualizações da norma. Mas aí a gente precisa o quê? Procurar uma base sólida, procurar informações da área atualizadas. Um dos principais problemas é a falta de conhecimento na área de SST. Não se ter uma base sólida dessas informações, dessas atualizações, não procurar o conhecimento, não procurar informações, estudar sobre o assunto. Muitas pessoas ainda sentem dificuldade nisso. Uma outra dificuldade é acompanhar as atualizações da norma, né? As mudanças frequentes da legislação, que está em frequente atualização. A gente viu que agora há pouco saiu a atualização do envio do S2221, do toxicológico, e sempre está se atualizando, sempre tem informações novas, e uma das grandes dificuldades é justamente acompanhar a atualização dessas normas, né, para garantir aí a atualização, a conformidade desses envios ao E-Social. Uma das grandes dificuldades também é a integralização entre os setores. Para que os envios e as informações dos trabalhadores estejam coerentes com a realidade, a gente precisa que seja unificada as informações do DP, contábil, RH, sobre a contratação, sobre os exames periódicos, sobre as informações do colaborador. A gente precisa que todas essas informações sejam enviadas ao E-Social e seja cumprido a obrigatoriedade da norma. E a gente sente bastante dificuldade em fazer a junção de todas essas informações. Uma das grandes dificuldades também é em relação aos materiais. Muitas pessoas não têm o conhecimento das informações que são enviadas ao E-Social, não têm a prática do envio dessas informações, não sabem como são enviadas, não sabem qual a plataforma que é enviado, não têm nem ideia de como são enviados esses eventos. Existem muitos cursos, muitos materiais no mercado em relação a esses envios, mas, na prática, você sabe fazer esses envios do E-Social? Tenho percebido que pequenas empresas e profissionais autônomos sentem dificuldade em acessar ferramentas de gestão para o envio dessas informações ao E-Social, né? Existem plataformas do governo que fazem esses envios, você anexa essas informações e faz esses envios ao E-Social de uma forma prática, não tão rápida, mas é prática, dos envios ao E-Social. Uma das grandes dificuldades é o medo de cometer erros, né? De sofrer penalidades com os envios do E-Social. Muitas empresas não enviam, ou muitos técnicos não se sentem capacitados para fazer esses envios do E-Social. Mas se você tiver todas as informações coerentes com a realidade do colaborador, você consegue anexar todas as informações na plataforma, no sistema, de uma forma prática e rápida. Porém, você precisa ter segurança das informações que estão sendo enviadas. E uma das grandes dificuldades é que muitos não estão atualizados e não têm essas informações coerentes
com a realidade da empresa, do trabalhador. E ficam com medo ou têm receio de fazer o gerenciamento desses envios e sofrer penalidades. Uma das grandes dificuldades é a sobrecarga de informações dos envios do E-Social, né? São muitas informações, são muitas atualizações da norma frequentemente para ser enviadas essas informações do E-Social, né? Você saber quais são as informações do ambiente de trabalho do colaborador, as informações coerentes do colaborador, as atualizações da norma, o que é necessário para fazer esses envios. Para iniciantes é um pouco difícil, mas na prática, quanto mais você vai praticando, mais você vai fazendo as informações e qualquer dúvida, qualquer relação, o próprio sistema já mostra se tiver algum erro, o que facilita, né, o seu entendimento de fazer esses envios ao E-Social. Algumas empresas têm resistência em mudanças tecnológicas em relação a esses envios, mesmo porque é de uma forma digital. E muitas pessoas não procuram um conhecimento adequado para fazer esses envios, não sabem para onde, nem o que são, na verdade. Muitas empresas não sabem nem o que são. Entram em contato com a contabilidade para ser enviado as informações, a contabilidade entra em contato com a consultoria para ser enviada essas informações. Então, o que a gente tem sentido muito as pessoas têm bastante dificuldade com essa questão digital dessas informações. Mas se você tiver o conhecimento prático na área, você consegue fazer esses envios de uma forma mais simples e correta, cumprindo todas as obrigações legais. Se você acha que ainda está tendo muita dificuldade com o monstro do E-Social, entre em contato com a gente que a gente tira todas as dúvidas de SST no E-Social para você.